Olá, sou o professor Fernando Thiago e estou ministrando a disciplina Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. A aula de hoje vai tratar do módulo 2, especificamente da unidade 2. O módulo 2 é Saúde, Segurança, Acessibilidade e Ergonomia, e a unidade 2 nós vamos tratar de acessibilidade e ergonomia. Então, esses dois fatores importantíssimos para a gestão de qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada, terceiro setor, enfim, são fatores essenciais para manter a produtividade, o desempenho das organizações e garantir também o bem-estar das pessoas. Em relação à ergonomia e acessibilidade, dentro do contexto organizacional brasileiro, são assuntos que se correlacionam. Tanto a ergonomia, que vai manter no longo prazo, no médio prazo, a saúde, né, das pessoas, tanto em termos físicos, inclusive até em termos mentais, né, que pode proporcionar alguma irritação por conta, né, do desconforto. Em termos físicos, nem se fala, pode causar ler, DORT, né? Pelo mau uso de equipamentos, pela posição incorreta, né, na hora de operacionalizar o seu trabalho, e a acessibilidade da mesma forma. Se acontece, de repente, algum problema grave, né, um incêndio, algum terremoto, né, alguma causalidade que venha fazer com que as pessoas tenham que sair desse ambiente físico, desse ambiente da organização, a acessibilidade também, dentro das normas, né, padronizada, tudo certinho, vai evitar que muitas ocorrências aconteçam. Né? Algumas fatalidades podem ser evitadas. Né? Enfim, a acessibilidade também permite com que pessoas, né, de mobilidade reduzida, pessoas PCDs, também possam acessar e sair, né, dos ambientes das organizações de forma com que elas tenham o mesmo privilégio das pessoas que não têm tipo de comorbidade. Então, além desses aspectos de segurança, de saúde, tratar da acessibilidade nas organizações permite com que as pessoas se sintam mais incluídas também. Principalmente, né, pessoal com mobilidade reduzida, né, pessoal com deficiência visual, enfim, qualquer tipo de mobilidade, de problema de saúde, de PCDs, né, de mobilidade reduzida, a acessibilidade ela tem um papel fundamental também de trazer as organizações de forma mais inclusiva. E também tem relação, tanto a ergonomia como a acessibilidade tem relação com a produtividade. Como a gente até comentou em várias aulas, né? O trabalhador, dentro de um contexto que os aparelhos, os equipamentos estejam ergonomicamente bem estruturados, bem desenhados, há um treinamento para se usar adequadamente os equipamentos, com certeza aquele colaborador não vai se abster do trabalho, não vai faltar, não vai sair do serviço por questões de doença e vai melhorar a produtividade, sim. Não vai sentir dor trabalhando, né? E a acessibilidade da mesma forma, né? Vai evitar um monte de problemas caso tenha algum sinistro, alguma coisa assim mais grave. E a principal norma, as principais normas e regulamentações, as leis, né, que tratam da ergonomia e da acessibilidade são a NR, né, a norma regulamentadora 17, ela trata exclusivamente sobre ergonomia, então lá tem todos os parâmetros, né, os padrões que as organizações devem seguir. E a Lei 10.098 de 2000 é uma das principais, mas tem outras, né? Tem a norma do IBGE também, que trata sobre acessibilidade, e aí vai dizer exatamente o que precisa ter, os corredores, as rotas de fuga, e etc. As questões de inclusão também, né? As rampas, enfim, várias padrões ali que as organizações devem seguir para estar dentro das normas e permitir, né? Evitar problemas de segurança, né? Causam questões de segurança, e também trazer um ambiente mais inclusivo. Então, agora vamos falar especificamente da ergonomia. A ergonomia ela é prescrita principalmente na norma regulamentadora 17, né? E cabe aos empregadores realizar a análise ergonômica do trabalho e adaptar para atender as condições dos trabalhadores. Então, ela diz lá que a responsabilidade maior, neste caso, é dos empregadores. Na hora de fazer o desenho da organização, tem que ser muito bem pensado, tem que ser colocado dentro dos padrões, os equipamentos, as mesas, as cadeiras, as estações de trabalho, tem que ser muito bem desenhado, baseado nas condições do trabalhador, baseado no tamanho do trabalhador, né? na
estrutura física, né? O trabalhador lá se adaptar, sentar corretamente, para não ter nenhum tipo de problema. E aí tem uma questão muito interessante que a gente deve ter. Geralmente acontece muito problema por conta disso, que existe normalmente uma diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. O que é o trabalho prescrito? É aquele na hora de fazer o desenho da organização, né? Pensar nas organizações, métodos na organização, métodos de trabalho, pensar nas estações de trabalho, e aí o engenheiro, ou então o próprio administrador, vai conseguir fazer o desenho daquela estação de trabalho, daquele ambiente de trabalho. Então, esse é o trabalho prescrito, é o que está normalmente no papel, né, no design. E existe uma diferença do trabalho prescrito e do trabalho real. O trabalho real que realmente ali vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar o quanto esse trabalho prescrito se adequa ao trabalho real. Normalmente, o que a gente faz? Na hora de montar uma estrutura organizacional, faz alguns trabalhos pilotos, ele leva algumas pessoas para fazer um movimento real, para entender aquela movimentação, né, as questões ali das pessoas trabalhando junto, verificar as estações de trabalho, as distâncias, se está adequado, se a pessoa consegue manter a postura correta no trabalho. Então, fazer alguns experimentos pilotos ali para ver se o trabalho prescrito está adequado, né, está da mesma forma no trabalho real. Se não tiver, ali é a hora de fazer alguns ajustes. É interessante esse trabalho piloto por conta de a gente fazer alguns experimentos com poucas estações de trabalho. Então, você pega, por exemplo, se a gente pensar numa indústria de montagem de celular, nossa, são milhares de estações de trabalho, porque ali tem muitos trabalhadores organizando ali, realizando suas atividades, né? Então a gente vai ter muitas estações de trabalho. Então, o que a gente faz? Monta uma ou duas estações de trabalho, faz um experimento piloto, verifica se o trabalhador ali ele consegue se movimentar adequadamente, na postura correta, e aí sim, né, estando adequado, sem problema algum, monta-se as outras estações de trabalho. Então, é muito interessante isso, né, que às vezes o trabalho prescrito ele não é o trabalho real. Outro ponto interessante também, que está lá na norma regulamentadora 17, que ela vai tratar de levantamento, transporte, descarga individual de materiais. Então, é um problema também, uma questão importante dentro da organização por conta da natureza desse trabalho. Os trabalhadores vão utilizar muito mais a sua musculatura. Então, é necessário adequar corretamente os procedimentos de trabalho desses trabalhadores. Então, quando possível, né, se for possível utilizar, né, sempre que possível, apoiar esses trabalhadores com o uso de equipamentos, ferramentas. Né? Se a gente pensar ali num trabalho de descarga e descarga de materiais de supermercado, quando o supermercado é muito grande, né, ou médio, grande, enfim, pode ser até um pequeno, com certeza, utilizando ali empilhadeiras, né, vai ajudar bastante, né, carrinhos, para carregar e conduzir esses materiais, né, colocar aquela rampa de descarga para adequar na altura do caminhão ali, facilitar o uso de equipamentos, né? Dentro da rampa ali, você pega o carrinho, leva o carrinho lá dentro do caminhão, se for o caso de descarga por caminhão, e aí descarrega todos esses produtos ali para dentro do mercado. Então, dentro do possível, usar ferramentas, máquinas, né? Para evitar o uso excessivo da musculatura. Outra coisa importante, dentro da natureza desse serviço, que utiliza mais a musculatura, é importante, né, fazer as pausas para que recupere essa musculatura, para dar um descanso, né? E também fazer rodízios. Rodízios entre pessoas e rodízios da natureza do tipo de atividade. Então, é até legal, assim, alguns casos, né, por exemplo, pessoas que vão descarregar cimento naquelas lojas de materiais de construção. Um problema muito comum é que, às vezes, o trabalhador ele está tão acostumado a descarregar ali no ombro e ele não faz o rodízio, inclusive, dos próprios ombros. Então, carrega sempre de um lado só, que é o lado que ele gosta mais, está acostumado mais. Mas é interessante fazer o rodízio, né? Por exemplo, carregou de um lado do ombro, depois carrega do outro lado. Por mais que a pessoa se sinta desconfortável no começo de fazer esse rodízio, né? Ele é extremamente salutar para não entortar muito a pessoa, né? Não causar problema na coluna. Então, todo esse tipo de análise dos processos, dos procedimentos, é importante, né? E a norma regulamentadora deixa isso muito claro para que se faça esse rodízio. Então, na minha equipe, né, de descarga e carga e descarga
de materiais de construção. Eu tenho lá várias pessoas trabalhando na equipe, então as atividades também têm que ter rodízio. Se um está descarregando cimento hoje, né, então, ou no período da tarde, ou no outro dia, vai fazer outro tipo de trabalho para poder revezar, né, para a musculatura também não ficar só dentro daquele procedimento repetitivo, né, que, lembrando, né, em termos de Dort, de Ler, pode causar, no médio e longo prazo, aí, algum tipo de problema nessa repetição. Especialmente nessa natureza de trabalho, em que, geralmente, o esforço muscular é muito grande. Outra coisa importante que lá na norma também traz é manter a carga sempre acima do quadril. Né? Então, na medida do possível, né, evitar que o trabalhador pegue a carga muito no chão e na hora de conduzir essa carga, se tiver que pegar no chão, na hora de conduzir tem que se manter acima do quadril ali, é importante. Sobre os mobiliários e equipamentos, no livro lá do Pegatin, na tabela 5.1, ele traz essa tabela lá diretamente da norma regulamentadora número 17. Então, existem padrões, né, regulamentados de altura de assento, de ângulo do assento. No caso de trabalhadores em computador, tem também a altura do teclado, a altura da mesa, né, que também tem uma norma lá que tem uma altura padrão para poder não machucar as pessoas, né, fazer direitinho, que as pessoas têm que sentar. E aí tem um exemplo aqui muito interessante, por exemplo, a altura do assento. Às vezes muitas pessoas não realizam esse tipo de atividade, né? Não trabalham dessa forma. Então ela tem que ter lá em 38, 57 centímetros de altura. Por que essa diferença? Porque as pessoas têm tamanhos diferentes, né? Têm tamanhos de membros diferentes, e as coxas devem ficar na horizontal quando o joelho fizer 90 graus. Então é importante, na hora de sentar, a coxa, né, ficar ali na horizontal 90 graus, ficar bem na horizontal, reta, ela não pode ficar curvada, nem muito elevada. E o joelho tem que fazer 90 graus. O teclado é a mesma coisa. Então, tem vários padrões ali que as empresas têm que observar para poder atender essa norma, né, e assim evitar problemas ergonômicos, né, que as pessoas possam ter problemas físicos. Ainda em relação ao mobiliário e equipamentos, a norma regulamentadora 17, ela também traz ali o espaço para as pernas, né, e a altura de tela. Pensando assim, que parece que não é importante a altura de tela, mas a tela tem que ficar na altura dos olhos, né? E a estrutura humana, ela é muito interessante porque ela regula toda a postura corporal baseada na altura dos olhos. Então, por exemplo, se de repente a pessoa tem um problema assim na coluna que fica um pouco torta e ela acontece muito assim, às vezes a pessoa tem uma perna um pouco menor e ela precisa ajustar. Então, o que acontece? Acaba entortando um pouco assim o pescoço para poder fazer com que os olhos fiquem na linha horizontal. E aí, nesse mesmo sentido, né, que é importante, o vídeo do computador, né, a tela do computador, ou a tela da TV, enfim, da estação de trabalho, ficar na altura dos olhos para evitar que a pessoa fique com a cabeça torta. Né? Então, por exemplo, se a tela está muito baixa, a tendência é as pessoas ficarem assim. E ficando assim, no longo prazo, pode causar um problema na coluna cervical. Né? Se ficar muito alta também, da mesma forma, ela vai ficar com os olhos, né, o pescoço um pouco mais torto para cima. Então, por isso que é importante, né, aqui no caso, o monitor, né, da tela nem ficar na altura dos olhos, né? Então é bem interessante também. O espaço entre as pernas é a mesma coisa. Tem que ter uns 20 centímetros ali para a movimentação, a acomodação das coxas, né? A profundidade, da mesma forma, para que a pessoa consiga dar uma esticadinha ali nas pernas, né? Então, é interessante também. Essas normas padronizadoras tem todas lá na norma regulamentadora 17. E aí, na hora de montar, planejar uma estação de trabalho, planejar ali um chão de fábrica, planejar um escritório, é interessante dar uma revisada lá para poder montar direitinho, né? Para as pessoas poderem manter a ergonomia adequadamente. E além de tudo isso, montou a estação de trabalho, tudo certinho, está dentro das normas, é necessário fazer o treinamento das pessoas para que elas não deixem de seguir as orientações, não deixem de seguir essas questões ergonômicas. O que acontece? Às vezes você monta, a gestão monta lá, estação de trabalho, pensar no escritório, por exemplo, monta mesa, cadeira, tudo correto, apoio de braço, na altura correta, tem até, de repente, algumas pessoas são mais baixas, né? Tem até o suporte para pés, né? Isso aí também é interessante para relaxar os pés.
um suporte que eleva um pouquinho os pés, a pessoa ficar com a coxa na horizontal e o joelho na vertical, ali, fazendo 90 graus, né? E as pessoas às vezes não usam, não começa a se entortar na cadeira, não regula o assento da cadeira para poder manter, né, a coxa na horizontal, a tela está um pouco abaixo, né? Ou então, por exemplo, de repente você até monta a estação de trabalho adequadamente, com a tela na altura perfeita para as pessoas, mas aí a pessoa vai trabalhar e tira do lugar, remonta, né, de uma forma que ele acha mais agradável, mas na verdade pode estar prejudicando. Então, esse trabalho de treinamento, né, de mostrar para as pessoas como que deve se utilizar, ele deve ser, inclusive, periódico, porque as pessoas tendem a esquecer, assim, tendem a mexer, e aí, por exemplo, desmontou a estação de trabalho de uma forma, esquece de montar de novo, às vezes precisou para fazer alguma atividade, tira o teclado, tira, né, o monitor lá, e não volta no lugar correto. E aí é interessante, né, faz o treinamento recorrente, né, dependendo da natureza de trabalho, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser inclusive até anual, se for um trabalho que não tem assim tanta exigência, né? Mas, por exemplo, indústrias assim que as pessoas trabalham em bancadas, em pé, por exemplo, é interessante fazer um treinamento um pouco mais um pouco mais frequente, né? Para que as pessoas realmente não esqueçam de manter, né, a ergonomia no trabalho. Aí, a norma regulamentadora 17 também traz algumas condições do ambiente de trabalho, e aí é regulamentado, inclusive, né, dentro de uns padrões. Então, por exemplo, em relação ao ruído, não pode ser superior a 60 decibéis. Então, acima de 60 decibéis, é necessário utilizar o EPI. O interessante é evitar, né, ruídos acima desse padrão, porque aí fica mais confortável para as pessoas. Acima de 60 decibéis, aí é necessário a utilização de EPI. A temperatura deve estar entre 20 e 23 graus. É claro que isso varia muito de região para região, é necessário fazer uma análise mais pormenorizada, né? Porque as pessoas acostumam com a temperatura do ambiente local e aí isso pode variar um pouco. No caso da norma regulamentadora, ela traz esse padrão, entre 20 e 23 graus. A velocidade do ar também não pode ser superior a 0,75 metros por segundo, quer dizer, um ambiente que venta muito, né? Acaba ali também incomodando. A umidade do ar também não pode ser inferior a 40%, então não pode ser extremamente seco, né? Vai prejudicar as vias respiratórias das pessoas. A iluminação também, da mesma forma, ela tem que ser de acordo com a tarefa. Existem ambientes que é necessário ter um ambiente bem mais iluminado, né, com controle de iluminação muito mais frequente. E aí o que acontece? Por exemplo, em estação de trabalho de gráfica, onde as pessoas têm que fazer o design de, de das peças que serão impressas, né? Então a iluminação lá tem que ser um pouco mais clara, assim, para as pessoas conseguirem enxergar a paleta de cor corretamente. Por exemplo, em outros ambientes em que exige, né, um trabalho muito manual ali, mais frequente, então tem que ter lá a iluminação correta também. Se a pessoa trabalha no ambiente externo em que a iluminação é excessiva, precisa usar o EPI, né, o óculos de proteção UV. Então, também tem essas condições aí, mas a iluminação vai depender da tarefa, né, da atividade que a pessoa vai realizar. Em relação à organização do trabalho, o que a gente precisa fazer? Avaliar todos os processos e ritmos de trabalho para adequar o ambiente. Então, na hora de planejar as estações de trabalho, é necessário fazer aquele teste piloto, como já mencionamos, né? Verificar o quanto as pessoas, na média, conseguem sustentar aquele trabalho, né? Até verificar quando elas cansam, até quando elas conseguem manter ali, né? Pensando ali, por exemplo, na teoria da administração científica, né? De Fayol, de Taylor, né? Dos tempos e movimentos. Então, esse é um trabalho interessante, assim, principalmente em chão de fábrica, né? Aqui a gente até tem uma figura ali das mulheres fazendo montagem de alguns produtos ali, então elas estão trabalhando concentradas, né? Olhando ali para a bancada, tem a luva de proteção ali, o EPIzinho, né, da luva ali para proteger ela. A gente vê também que algumas têm ali as garrafas d'água, tem as caixas ali para colocar os produtos. Então, ali é um trabalho concentrado. Mas esse trabalho concentrado, a pessoa não consegue ficar ali 8 horas seguidas fazendo exatamente aquele trabalho, né? Então, o que acontece? É necessário estabelecer, né, verificar qual seria a pausa necessária, quando a pessoa
precisa ir ao banheiro, por exemplo, dar uma descansada, se alimentar. Então, essas pausas são muito importantes. Verificar as cargas de trabalho, exatamente, e aí pessoas respondem de maneira totalmente diferente à carga de trabalho. Tem trabalhador que consegue trabalhar muito mais, né, consegue pegar muito mais peso, por exemplo, do que outro trabalhador. Então, as pessoas respondem diferente e é necessário fazer um estudo individual para verificar o quanto cada pessoa pode trabalhar. Dentro, mantendo sempre, né, pensando sempre no conforto do trabalhador, para que ele não se machuque, para que ele mantenha a sua saúde, né, inclusive a saúde mental, né, a saúde psicológica. Então, é importante também pensar em tudo isso. E o repouso também, ele é importante por conta de manter a produtividade da pessoa, né? Manter o bem-estar dela. Então, esse momento de repouso, não só pensando no repouso dentro do horário de trabalho, que a gente vai tratar isso como pausa, né? O trabalho vamos tratar como pausa, mas o repouso, que é a hora que a pessoa vai para casa, vai descansar, e ele deve compensar todo esse desgaste físico e mental do trabalho, fora ainda as demandas pessoais, né? A pessoa tem lá em casa, tem família, né, para cuidar, né? As mulheres, principalmente, chegam em casa, às vezes vai fazer a terceira jornada dela, né? Vai cuidar da casa, né? Tem que cuidar do marido, às vezes, né? Os homens também, da mesma forma, às vezes precisam cuidar né, de alguma coisa lá que precisa cuidar, né, da esposa, tudo. Mas, na média, né? Na média, infelizmente, as mulheres é que têm mais jornada, mais pesada. Então, tem todas essas coisas. E o repouso ele tem que compensar esse desgaste físico. Então, a carga de trabalho deve ser medida para que a pessoa, né, consiga estar no seu trabalho com todo o gás para poder trabalhar, né, sem chegar cansado demais. Né, às vezes está com a sobrecarga, mas deve-se pensar muito isso. Aqui a gente vai falar, então, como medir, né? Como definir esses padrões, né? Como medir as estações de trabalho, né? Então, tem uma técnica que a gente chama de antropometria, que nada mais é do que medir, né, a estrutura física do ser humano, né? Então, chama antropometria. É uma técnica para organizar esse trabalho. E aí tem alguns estudos que traz média das pessoas, né? Média, por exemplo, da estatura média do brasileiro, né? Aqui lá no livro do Pegatinha, ele traz essa tabela muito interessante. Então, a estatura média do brasileiro ali é 1,73 m, né? E tem um desvio padrão, que é o quanto desvia da média. A largura dos ombros, traz lá também as médias, né, de altura, isso varia de homem para mulher também. Então, esses dados aí é interessante, né, para a gente pensar também, de repente vou estruturar, né, uma planta de fábrica em que precisa de muitos trabalhadores, e aí trabalhar com essas médias é interessante para definir as estações de trabalho. Então, a gente pode utilizar, né, esses dados médios nacionais para fazer isso. De repente, a gente vai fazer uma estrutura ali que vai empregar 3.000 trabalhadores, né? Não dá para pensar individualmente para cada um. Então, a gente faz dentro dessa média e aí tem um percentual lá para poder de equipamentos para poder estruturar, né, as medidas das mesas, das estações de trabalho. Então, tem esses dados, né, para a gente poder trabalhar. É claro que uma organização menor, de repente, dá para fazer um estudo mais individual, né? Dá para pensar, né, nas pessoas que a gente vai contratar, além das competências, né, das habilidades, das técnicas, pensar também em relação à estrutura física para poder aguentar, né, o trabalho dentro daquele padrão que a gente, de repente, precisa. É claro que isso vai depender muito do mercado de trabalho, né, de repente, o mercado de trabalho não tem muitas opções, a gente precisa rever também. Então, o estudo da gestão de pessoas ele é muito interessante porque tem que verificar não só apenas os fatores internos, mas os fatores externos também. Nesse caso, do mercado de trabalho, das pessoas disponíveis para poder trabalhar. Bom, agora vamos falar um pouco de acessibilidade. A acessibilidade, né, ela vem para viabilizar o trabalho, promovendo a igualdade de condições a todas as pessoas. Então, para as pessoas poderem acessar os ambientes de forma igual, sendo PCD, né, que PCD, assim, pensando no conceito, né, que a pessoa com deficiência, ela tem um entendimento de longo prazo. Por exemplo, a gente tem aí deficiência visual, física, auditiva, tem intelectual e múltipla. Então, os ambientes devem permitir com que as pessoas com deficiência tenham as condições em igualdade com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, acessar os locais. Né? Tem também as pessoas com mobilidade reduzida, que têm dificuldade de movimento temporária ou permanente. Então, pessoas obesas, idosos, gestantes, com bengala, tripé e etc. Então, a acessibilidade tem que viabilizar o acesso dessas pessoas em condições de igualdade. E a norma brasileira
do IBGE, ela vai estabelecer os parâmetros para as construções, para promover essa acessibilidade. E é interessante isso, porque antes de fazer a construção, né, na fase de projeto mesmo, precisa projetar para que tenha essas condições, né, para as pessoas conseguirem acessar. Então, tem que pensar nas pessoas que vão estar trabalhando em pé, né, ou que vão acessar aquele local em pé, com e sem mobilidade reduzida. Então, esses locais têm que ter acessibilidade, né, têm que ser acessíveis. A questão da cadeira de roda, né, os espaços têm que permitir as pessoas transitarem com a cadeira de roda, pensando inclusive na rotação dessas pessoas, né, que ela precisa, de repente, ter um corredor muito estreito, se a pessoa precisar fazer a volta, né, rodar a cadeira ali para retornar, ela não vai conseguir. Então tem que ter um corredor adequado também para o cadeirante. O alcance manual também, né, por exemplo, uma estação de trabalho em que o cadeirante vai trabalhar numa mesa, a cadeira tem que conseguir entrar por baixo da mesa para a pessoa conseguir acessar com a mão ali a mesa, né, as coisas, os equipamentos que ela precisa acessar ali para trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? A questão do cadeirante. Tem que ter as empunhaduras, né? Maçaneta, corrimão, puxador, não só para as pessoas de cadeira de roda, mas para qualquer outro tipo, né? De PCD ou então de pessoas com movimento reduzido. Assento para pessoas obesas também é necessário prescrever, né? Está presente lá no projeto e depois na construção. A percepção auditiva, frequência, intensidade e duração. Então, os sinais sonoros, né, têm que conseguir chegar com a frequência, intensidade e duração necessária para que as pessoas percebam eles. Né? Não apenas pensando nos deficientes visuais, mas em todas as pessoas precisam conseguir, né, perceber os sinais auditivos. As rotas acessíveis também é necessário, né? Tem que ser contínua, desobstruída e sinalizada. A gente pensa, por exemplo, no ambiente de cinema, nas fábricas, né, nos auditórios, né, sempre tem lá a rota, né, e essa rota não pode ter nada obstruindo. Normalmente precisa ter duas saídas, né, as portas têm que abrir para fora, por exemplo, né, para fazer com que as pessoas não tenham nenhum problema em sair daquele ambiente. Inclusive os PCDs, né, e as pessoas com movimento reduzido também, né. Também ali a circulação horizontal e vertical, ela prescreve sobre isso também, né, pensando ali em pisos firmes e antiderrapante, quando for o caso. Então, para as pessoas no ambiente de circulação, precisa ter esses pisos firmes e antiderrapante. Se a gente pensa no ambiente horizontal, né, pensando ali numa estrutura, num prédio, né, que tenha vários pisos, precisa ter o piso antiderrapante, né, na forma horizontal, precisa circular dentro do próprio piso, né? E também tem a circulação vertical, que é entre pisos, né? Ou seja, e entre pisos é necessário ter duas formas de circulação, obrigatoriamente. Ou vai ser por escada e rampa, ou vai ser por elevador e escada, ou vai ser elevador e rampa. Então, é necessário ter, no mínimo, duas formas. Os desníveis devem ser evitados em rotas acessíveis. Então, se a gente vai planejar uma rota acessível de um cinema, né, de um auditório, né, de uma fábrica, tem que ser evitado o desnível, quando possível. Quando não possível, tudo bem, mas deve ser evitado. As inclinações acima de 5% são consideradas rampa. Então, se o ambiente ali, o chão, tem uma inclinação acima de 5%, a gente vai tratar isso como rampa. Tratando como rampa, deve ter o guarda-corpo e o corrimão, né? É obrigatório ter. E o piso antiderrapante também, com certeza, é obrigatório, né? Emborrachado, né? Para poder as pessoas não escorregarem ali. O corrimão também ele é obrigatório em escadas, né? Os corredores, a dimensão da largura dos corredores, ele vai variar pelo comprimento. Então, quanto mais comprido é o corredor, ele é necessário ser mais largo para permitir que mais pessoas consigam se deslocar ali naquele corredor. Outra questão também é em relação à abertura das portas, até coloquei aqui naqueles espaços de auditório, cinema, observe que geralmente não, é obrigatório com que essas portas sejam abertas para fora, né, para facilitar as pessoas saírem. Inclusive tem até a fechadura ali que a pessoa aperta e já sai, né? Uma fechadura para facilitar mesmo as pessoas saírem. Tem que ter também espaço reservado para PCD e PMR, né? Pessoas com movimentação reduzida. E esses espaços reservados, sempre que possível, né, tem que ser mais próximo das rotas acessíveis. Tem que ser distribuído, né, tem que ter o assento distribuído entre o ambiente ali, para as pessoas terem esse acesso, né? Dependendo do tamanho,
tem que ter vários assentos ali, espaço reservado para essas pessoas, tem que ter o local do assento do companheiro, né, do acompanhante ali do PCD ou do PMR, é obrigatório, né, ter. Também a norma fala sobre o dormitório acessível, né, tem que ser, por exemplo, se a gente pensar em locais que vai acomodar as pessoas para poder dormir, né, não apenas em hotel, mas de repente alojamentos para os trabalhadores. Então, ela tem que ter o espaço para circulação o mais próximo possível do dormitório, tem que ter sinal luminoso, né, para equipamentos de comunicação, deve também conter ali a questão em braille para os deficientes visuais, texto com letra ampliada, né, para facilitar as pessoas com deficiência também visual a enxergar, e também conseguir enxergar de longe, né, importante. As cores contrastantes também é interessante para as pessoas que têm esse tipo de problema visual, né, para poder enxergar com mais facilidade. Os alarmes devem alertar deficientes auditivos e visuais, né? Não apenas o pessoal lá auditivo, que tem problema, né, de audição, né, mas também os visuais. Então, além de emitir som, deve emitir, né, o sinal luminoso também. Além disso, né, os sanitários também têm que ter um dispositivo de chamada de emergência. Não é raro a gente perceber que acontece bastante acidente, né, em sanitários, né, e é importante ter um dispositivo chamado de emergência e nos sanitários. Aspectos importantes da acessibilidade e ergonomia é que, quando eles são bem tratados nas organizações, além de promover um ambiente mais produtivo, né, que vai evitar problemas de saúde, né, problemas de acidentes, né, algum tipo de problema, mas vai também criar um ambiente mais inclusivo. Então, facilmente, o ambiente mais acessível, eu vou poder contratar um trabalhador PCD mais tranquilamente, um trabalhador PMR também muito mais tranquilamente, né? Não vou precisar adaptar o local para ele, porque a gente já pensou nisso antes. Então, vai permitir, né, de repente, eu absorver o trabalhador que tem alguma questão dessa aí, de forma mais tranquila, né? Porque o ambiente já está preparado para isso. Além de promover a diversidade, a inclusão, né? E uma nota aqui interessante é que a diversidade ela promove mais inovação também. Isso aí já é estudado, né? Equipes diversas ela acabam produzindo mais inovações. Então é muito interessante, né? Promover os espaços, as organizações para permitir, né, essa inclusão. E aí, se a gente pensar não apenas nos trabalhadores, vai pensar nos clientes também, né, nos fornecedores, nas pessoas da sociedade, né, civil, sociedade também, as pessoas que ali moram próximo ali para poder fazer uma visita, para poder conhecer, né? Enfim, é extremamente salutar. Falhas nessas questões pode causar acidentes e doenças ocupacionais, principalmente em relação à ergonomia, né? No longo prazo, ela pode causar, né, algum problema de doença mesmo para a pessoa. E no caso da acessibilidade, para promover que as pessoas tenham o acesso mais tranquilo a rotas de fuga, no caso de acidentes ali, né? Desmoronamento, algum problema de explosão, né? Que causa algum tipo de problema no edifício que as pessoas ali estão. Então, isso vai evitar, né, que problemas mais graves aconteçam, quando a estrutura de acessibilidade está muito mais bem definida. Outra questão também importante, já mencionada, inclusive, nessa aula, é o uso correto, né, treinamento para uso correto dos equipamentos imóveis em situação de emergência. Então, também é interessante ter os treinamentos para caso ocorra alguma emergência, né, as pessoas treinarem como deve se deslocar no ambiente, né, para acessar as rotas de fuga, fazer o treinamento para que, se porventura, infelizmente, acontecer algum problema, elas sabem exatamente qual o procedimento adequado a executar, né? Acionar alarmes, né? Dirigir as pessoas. Aí tem pessoas lá responsáveis por conduzir, né? O pessoal do trabalho, os clientes, enfim. Fazer um treinamento é muito interessante aí para deixar o pessoal preparado para poder agir em situações ali de acidente. Bom, aí a gente tem aqui algumas referências das normas, né? A norma brasileira ali, 9050, que trata da acessibilidade, de edificações, mobiliários e tal. E também tem a norma regulamentadora número 17, que vai tratar especificamente da ergonomia. A lei número 10.098 também trata ali das questões, né, da acessibilidade, PCDs, né? E tem também os dois livros que a gente utilizou nessa aula, que é o do Pegatin,
segurança do trabalho tem na biblioteca e também da TIED, do TIED, que trata de acessibilidade e ergonomia também, também disponível na biblioteca.